E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui para vocês, uma prova do IBAN, tá? Que eu sei que parece que domingo agora tem concurso, né? Então eu consegui mais uma prova aqui. Essa daqui, se eu não me engano, de acordo com o inscrito que me mandou, né? Ele realizou essa prova em 2017, no município de Praia Grande, tá? Então são 12 questões de gramática de inglês. Lembrando para vocês que aqui no meu canal eu só faço análise e resolução das questões de gramática de inglês. Eu não pego a parte dos conhecimentos específicos em que entram metodologia, pedagogia, essa parte ali eu já não analiso, tá? O meu negócio é em inglês. Então, já tem um vídeo aqui que eu postei, eu acho que sexta ou sábado, do concurso do IBAN também, de 2016. Esse de 2017, eu consegui mais duas provas com outra inscrita do canal. Eu vou ver se eu consigo fazer esses vídeos ainda essa semana para ajudar vocês para esse concurso de domingo do dia 18, acho que é, né? De setembro. Porque pelo que eu tô vendo, assim, as questões se repetem muito, os assuntos são sempre os mesmos. Então, eu acredito que essa prova não seja difícil, não é esse bicho de sete cabeças que todo mundo fala. Acontece que como eles não liberam as provas na internet, então fica aquele suspense, né? Ah, o que que vai ser, como é que vai ser? Mas pelo que eu tô vendo, essas provas não são difíceis, tá, gente? É mais suspense do que dificuldade. Então, vamos lá. O que eu falei no outro vídeo? Analisar o enunciado da questão, tá? Porque nos outros concursos, geralmente eu ia direto para as alternativas, que a gente conseguia encontrar erros nas alternativas sem nem ler o enunciado ou o que precisasse fazer. IBAN não. IBAN eu estou percebendo que é diferente. É bom ler o enunciado, porque no enunciado ele vai dizer que conteúdo você tem que prestar atenção. E outra, eles alternam muito entre pedir a frase correta e a frase incorreta. Qual é a mais apropriada, qual não é apropriada. Então é bom você sempre se atentar ao enunciado, porque no enunciado você vai ver o que você tem que analisar e qual você vai ter que escolher, se é a verdadeira ou se é a falsa, se é a correta ou se é a incorreta. E eles já vão te dar o conteúdo. Então, isso facilita, porque muitas vezes as frases são longas. Então, você pode, de repente, se perder o que está sendo cobrado naquela frase, tá? Então, não é um concurso onde você vai direto para as alternativas, como a maioria das análises dos meus vídeos são, tá bom? Então, aqui, ó, questão 21. All the sentences below present grammar mistakes, except. Então, todas as frases abaixo apresentam erros de gramática, exceto. Então, eu vou ter que escolher qual é a frase que está correta, que não tem um erro de gramática. Então, o que eu vou ver? Eu vou detalhar primeiro o que elas têm de diferente. Ó, a única coisa que elas têm de diferente aqui é o início, é o verbo. I wish, I enjoy, I want, I intend. O resto elas são todas iguais. Então, o erro tá aqui, as três frases que tem erro tá aqui, e a única certa tá aqui também. O verbo depois, o segundo verbo da oração, tá com ing, tá? Going, em todas elas. Então, a frase que tiver aqui correta vai ter que ser um verbo que exige o ing depois. Isso é óbvio, né? Então, vamos lá. Wish, enjoy, want, intend. Bom, eu já coloquei um esqueminha aqui para não ficar tão longo, né? Para eu ficar escrevendo. O verbo wish, ele tem duas estruturas que podem vir depois dele. Na verdade, tem três, mas eu coloquei as duas principais aqui. Eu posso dizer I wish my simple past, I wish I went, que seria o nosso eu gostaria de ir, mas eu sei que eu não vou, tá? Então aqui, I wish I went to the movies, eu gostaria de ir, mas eu sei que eu não vou, mas eu não vou, tá? Então se eu digo I wish I went, é uma coisa que eu gostaria de mudar no presente, eu digo no passado, mas é uma coisa que eu gostaria de modificar no presente. Então eu gostaria de ir, mas eu não vou. É a mesma coisa que eu falar assim, I wish I was ou I were. Vai ter gente que vai dizer que é were também. I wish I were or I wish I was taller. Eu gostaria de ser mais alta, mas eu não sou, tá? Então, quando eu quero que alguma coisa no presente seja diferente, eu uso o I wish com passado. E se eu quero que alguma coisa no passado tivesse sido diferente, eu uso como past perfect.
Então, I wish I had gone to the movies. Eu gostaria de ter ido ao cinema, mas eu não fui. Entende? Então, é o passado que eu gostaria que fosse diferente. Então, eu gostaria de ter ido, mas eu não fui. Então, eu gostaria de mudar aqui, o passado. Então, I wish I had gone to the movies. Eu gostaria de ter ido ao cinema, mas eu não fui. Então, quando eu quero que o passado, quero modificar alguma coisa do passado, melhor, eu gostaria de modificar alguma coisa que eu não tenho como modificar, eu uso o wish com o past perfect. Então, essas são as duas situações mais comuns que eu vou usar o wish. Tem uma situação que eu posso usar com o would depois, que é quando eu gostaria que alguma coisa que está acontecendo no momento fosse diferente, mas aqui não vem ao caso. Então, o wish com o going não é possível. Então, essa frase está errada. Como diz aqui que todas apresentam grammar mistakes, essa é uma delas. I enjoy going to the movies on weekends. Eu tenho duas maneiras de separar verbos, dois verbos em inglês. Eu posso separar com o to infinitive e eu posso separar com o ing, gerúndio. O enjoy é o tipo do verbo que ele vai pedir um gerúndio depois. Então, I enjoy going está correta. Por segurança e desencargo de consciência, vamos analisar as outras, né? I want going, não. O want é um dos verbos que eu vou usar to. I want to go to the movies. E o intend também. I intend to go to the movies, tá? Que é eu pretendo e eu quero, né? Então, aqui eu tenho dois erros. Então, a resposta correta é a B, que é a única que está gramaticalmente certa, tá bom? Continuando então. 22. Which sentence below is correct considering the use of present perfect? O eterno bicho-papão, né? Present perfect. É tão simples e a gente complica tanto. Então, qual frase abaixo está correta, levando em consideração o uso do present perfect? Eu até coloquei aqui, ó. Present perfect. Bom, o present perfect tem várias situações que a gente vai usar, porque ele é um tempo muito usado em inglês. Mas as principais eu gosto de chamar de tempo indeterminado, que é quando a gente não diz quando aconteceu, tá? Por exemplo, eu trabalhei muito esse mês. Desculpa, eu falei, né? Eu trabalhei muito. I've worked a lot. Não digo quando, tá? Ou quando é o tempo inacabado. I've worked a lot this month. Eu trabalhei muito esse mês. Esse mês ainda não acabou. Então, tempo indeterminado, tempo inacabado. Sempre que vocês precisarem analisar uma frase no present perfect, analise se ela diz quando, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão analisar é o quando. Primeira coisa. Quando aconteceu essa ação com o present perfect? Vão nisso, tá? Então, vamos localizar o quando dessas frases? Aqui, ó. 3 years ago. O que é 3 years ago? 3 anos atrás. 3 anos atrás já acabou? Já. Então, se já acabou, eu não posso usar com present perfect. Essa frase está errada. Porque eu não uso o tempo acabado com present perfect. Porque o present perfect já diz present perfect. Ele é um tempo passado, mas que ele tem uma relação com o presente, que ele tem um reflexo no presente, ou que ele continua acontecendo no presente. Então, eu não posso usar um tempo acabado, um tempo fechado. Eu não posso dizer 3 anos atrás, porque isso daí é um tempo que acabou, que fechou. Então, como é que eu vou ter um reflexo dele no presente? Como é que eu vou ter uma continuação dele no presente? Se ele é um tempo que acabou. Então, eu não posso colocar um tempo fechado numa frase com present perfect. Essa frase está errada, tá? Então, essa daqui não pode. Vamos analisar a próxima. We've traveled to the USA when we were on vacation. Quando? When we were on vacation. Quando nós estávamos de férias. Se nós estávamos de férias, nós não estamos mais. Acabou. Se esse tempo acabou, eu não posso usar com present perfect. Por quê? Porque é um tempo fechado, acabado. Não dá para usar com present perfect. He's done his homework last night. Quando? Last night. Last night é o quê?
ontem à noite. Ontem à noite é o tempo que acabou, fechou, morreu, passou, não volta mais, não tem como mudar, não reflete no hoje, não reflete no presente. Tempo acabado, eu não posso usar como present perfect. Tá errado. He has been a doctor since last year. Vocês vão dizer, pô, Silvia, mas last year também é um tempo acabado. Sim, mas eu tenho um since. Desde o ano passado. Isso indica que ele começou o ano passado e ele continua sendo médico. Ele se formou o ano passado e ele continua sendo médico. Tem um reflexo no presente, continua acontecendo no presente. Essa frase está correta. A única, não tem como. Então, sempre que vocês forem analisar o present perfect, pode contar que o que vocês vão ter que observar vai ser o quando. Porque é o segredo do present perfect, tá? Esse quando tem que estar em aberto, ele não pode estar fechado. Então, vocês não vão dizer ano passado, ontem à noite, semana passada, mês passado, quando nós nos conhecemos. Não. A não ser que você tenha um desde, né? Um há tanto tempo, daí sim. Se, por exemplo, você tivesse aqui há 3 anos, daí sim, daí poderia. Mas 3 anos atrás, não, acabou, fechou. Deixa eu passar meus rascunhos aqui, senão eu me perco nas minhas explicações. Pessoal, lembrando que eu vou deixar ali na descrição do vídeo o link para o grupo do WhatsApp, tá? Para o nosso grupo do WhatsApp, onde a gente troca ideias, onde o pessoal me manda sugestão de vídeos, onde eles fazem perguntas, onde eles mandam provas para que eu analise, enfim. Quem quiser entrar é bem-vindo, não é só para professor de inglês que está fazendo concurso, quem vai fazer qualquer tipo de concurso que tenha prova de inglês, se você vai fazer um vestibular, vai fazer Enem também, pode entrar lá para falar comigo, tá? Ali é o nosso canal de comunicação, digamos assim, né? Não é um grupo silenciado, todo mundo pode falar, pode dar sua opinião, tá? Não é silenciado onde só o administrador fala, como a maioria dos grupos, ali todo mundo tem voz, tá bom? Questão 23. Which alternative correctly completes the sentences below, considering the particles or prepositions needed for each verb in the order they appear? Bom, aqui é phrasal verb, né, gente? Phrasal verb eu sempre falo para vocês. Phrasal verb não tem receita mágica, né? Phrasal verb você tem que estudar. Procura na internet, lê, estuda, decora, memoriza, faz exemplo, enfim, corre atrás, cara, porque phrasal verb é usado no dia a dia, eles usam muito phrasal verbs, eles mesmos não sabem o que são phrasal verbs, eles simplesmente falam, tá? Porque eles nascem falando, não adianta. Eles dão preferência para phrasal verb, por exemplo, em vez de usar happen, eles vão dizer going on, eles não vão dizer happening, eles vão dizer going on, então não adianta, tá? É uma coisa que vocês têm que saber. Então, aqui, we had to put para the meeting till Friday. Nós tivemos que alguma coisa, reunião até sexta. Bom, aqui dá para a gente deduzir que é adiar, né? E eu sempre confundo o put off com o call off, porque um é adiar e outro é cancelar, né? Eu sempre confundo os dois. Então, aqui eu sei que o put off é adiar e o call off é cancelar, né? Então, aqui é put off, tá? Então, aqui eu já elimino esse daqui, ó, tá? Cuidar das crianças, né? Você poderia dar uma olhadinha nas crianças por enquanto? Por um tempinho? Então, esse eu sei que é look after. Esse tem que decorar também, que é look after. Bah, então aqui ficou os dois iguais, né? Off, off, after, after. Não deu pra gente se livrar de nenhum, né? Unfortunately, she doesn't get on with. Conviver bem, dar-se bem, né? Get on with. Então é a letra C, a certa. Tem get on with e get along with também, que é conviver bem, dar-se bem, tá? E look out for é você ter cuidado, tomar cuidado com alguma coisa ou com alguém, no caso aqui com drunk drivers, né? Então, phrasal verb, gente, não tem muito o que falar, né? É estudar. Conditionals. Considering the verb tenses in if clauses, which sentence is correct?
if clauses or conditional sentences, né? Bom, as frases condicionais são numeradas, né? Eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, ou first, second, third conditional. Elas têm estruturas prontas, estruturas fixas, tá? Quer dizer que vai ser sempre assim? Mais ou menos, tá? Não dá para dizer sempre no inglês, né? Também não dá para dizer nunca. Mas digamos que quase sempre, tá? Então, no first conditional, eu vou ter a frase da condição, eu gosto de chamar a frase da condição, aquela que tem o if, e a frase do resultado. A frase da condição vai estar no simple present, a frase do resultado vai estar com will, mais o verbo. No second conditional, eu vou ter a frase da condição no simple past e a do resultado com would. Na third conditional, eu vou ter a frase com past perfect, do if, da condição, e would have mais terceira coluna, que é o past participle, eu chamo de terceira coluna, no resultado. Então, assim, se vocês decorarem essa estrutura, não tem erro. Elas podem estar invertidas, eu posso ter o resultado antes, a condição depois, mas a estrutura vai estar sempre a mesma. Então, é como se eu tivesse assim, ó. If you invite me, I will go. Isso é first conditional. No second conditional, if you invited me, I would go. A letra hoje não está colaborando, né? E no third conditional, if you had invited me, I would have gone. Então, essa é mais ou menos a diferença entre os três condicionais. O primeiro, se você me convidar, eu irei. O segundo, se você me convidasse, eu iria. O terceiro, se você tivesse me convidado, eu teria ido. Então, quer dizer, se você me convidar, eu irei, é possível. Se você me convidasse, eu iria, já está no improvável, né? É possível, mas pelo jeito você não vai me convidar. Se você tivesse me convidado, eu teria ido, mas já passou, você não me convidou, eu não fui, perdi a festa, tá? Então, possível, primeiro, vamos pegar outra cor aqui. Possível, improvável, pode ser que convide, mas tudo indica que não, e aqui já é impossível, né? Já passou, já perdeu, tá? Então, é mais ou menos essa a diferença entre os condicionais. Gente, lembrando, esses esqueminhas que eu faço são coisas que eu faço, que eu fazia quando eu estudava, tá? E que eu usava em sala de aula para ajudar os meus alunos. Então, assim, não são coisas que vocês vão encontrar em gramáticas, não são coisas que vocês vão encontrar em livros, talvez até encontre um pouco parecido, mas bem melhor, né? Aqui tá bem mais reduzido, mais resumido, porque é coisa que eu fazia para mim e que eu fazia para ajudar os meus alunos, tá? Então, não me critique, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar agora ver se essas estruturas aqui estão corretas nessas frases e achar a frase que tem essa estrutura aqui correta. Uma dessas três estruturas vai ter que estar correta, numa dessas quatro frases, tá? Então, a primeira coisa eu tenho que achar onde é que está a partícula da condição, do if, está aqui, ó. Então, a frase da condição está para cá, ela está invertida. If you help me, help está no presente, então isso daqui indica o primeiro condicional. If you help me, a outra tem que estar com will. I'll give you some money. Justo a primeira já está certa, né? Mas vamos analisar as outras? A partícula do if está aqui e eu venho com a condição para cá, então. If you lose your job, se você perder o seu emprego, é primeiro condicional. Então, a segunda tem que estar com will. Tá com would, não pode. Tá errado. Tá? Teria que estar com will. Ou aqui teria que estar lost, né? No passado, para caracterizar o segundo condicional. Partícula do if está aqui, então a condição está aqui, ó. If he arrives late. Era para sublinhar, não riscar, né? Presente, primeiro condicional, a outra tem que estar com will.
Condição tá aqui, então essa é a condição, primeira frase. Hadn't been, ó. Had e terceira coluna. Third conditional. Então a outra tem que estar com would have, terceira coluna, não tem nada disso, né? Então realmente é a letra A, tá? Espero que vocês tenham entendido. 25. Regarding the use of modals, então os verbos modais, qual frase está incorrect? Ó, de uma certa, ó, correct, incorrect. Tá vendo o que eu falo? Eles vão alternando para deixar a tua cabeça bem lascada. Então vamos ver. She might have told me she was going to stay out all night. I would have gone to bed earlier. Vamos entender a frase. Ela poderia ter me falado que ela ia ficar fora a noite toda. Eu teria ido dormir mais cedo. Tá certo, faz sentido. Staff must not use the student's car park. Os funcionários não devem utilizar o estacionamento dos alunos, dos estudantes. Faz sentido. Maybe I must travel. Isso aqui já caiu na outra prova que eu analisei. Mesma situação. Vejam lá no outro vídeo do IBAN que eu fiz, se não tem também uma com modais, que tem uma frase com maybe e com must, que também caiu bem igualzinha, gente. Como assim? Primeiro você diz uma dúvida, eu lembro que eu marquei bem isso, uma dúvida, e daí você usa um modal de obrigação, de certeza. Obrigação ou certeza. Você está se contradizendo. São duas coisas opostas na mesma frase, essa daqui só pode ser errada. It may rain this afternoon. Pode chover essa tarde. You should take your umbrella. Você deveria levar o seu guarda-chuva, tá certo. Essa aqui é errada. Você está se contradizendo, você está colocando como é que a gente diz? Um advérbio de dúvida com um modal de certeza. É uma contradição. Na outra prova do IBAN que eu analisei, tinha a mesma frase. Não digo a mesma frase, mas tinha uma frase com maybe e com o modal must também para analisar. Eu disse, eles repetem. Esse concurso não é difícil. 26. In which alternative are all the nouns uncountable? Todos os substantivos incontáveis. Em qual alternativa? Conhecimento, gente. Bom, primeira coisa, tem que saber, tá? Tem que saber que information, equipment e baggage são incontáveis. Essas três têm em qualquer listinha de substantivo incontável que você, professor de inglês, ensina, tá? Essas três tem. E news também, tá? Essas quatro. Tem em qualquer listinha de substantivo contável e incontável que você está ensinando, essas quatro aqui, principalmente essas três aqui, ó. Information, equipment e baggage, tá? Sem contar milk, bread, cheese, e aí vai chocolate, coffee, sugar, e aí vai, né? Tá? Mas information, equipment e baggage você tem que saber que são incontáveis, tá? Isso aqui é obrigação. Então, a gente já vai aproveitar o information, vamos aproveitar o equipment, vamos aproveitar o baggage, o news, e por enquanto são essa, né? Ah, news. Então é essa, né? Beleza, tá? Mas, eu acho que eu perdi esse daí. Até aqui. Mas por desencargo de consciência, né? A teacher procurou. Só para não ter o que é lã, também é incontável, tá? Spaghetti é incontável, porque é massa, né? É considerada massa. E permission também é incontável. Lembrando que é incontável? Tudo aquilo que a gente não pode quantificar com números, tá? Não posso dizer 1, 2, 3. Então, em inglês eu não posso dizer uma informação, duas informações, três informações. Informação não tem plural em inglês. Então, ela é incontável. Eu não posso comparar com o português, são dois idiomas totalmente diferentes, então eu não posso fazer comparações. Não é porque é contável para nós que vai ser para eles, tá? E lembrem-se sempre, quando vocês quiserem, quando o aluno de vocês falar,
Ah, mas por que que no português por que que no português, no inglês não tem que ser diferente? Sempre diga para o teu aluno o seguinte, olha, o inglês é bem mais antigo que o português. Se fosse por questão de adaptação, o português que deveria ser igual ao inglês, e não o contrário, tá? Contável. Lentilha é contável porque existe o plural, lentils, tá? Peas, né? Black eyed peas, peas, existe plural, lentils também, tá? Então, a letra A, que só tem incontáveis, ok? Incontáveis sempre usamos no singular, inclusive a concordância com verbos, tá? No singular, sempre. Uhum. False friends, né? Falsos cognatos, false friends, enfim. Considerando a frase abaixo, choose the word in English that means the same as actual the same as atual em português. Por que que eles colocam isso? Porque todo mundo vai arriscar actual, né? Mas actual não é atual, actual é real, verdadeiro, tá? Momentary é momentâneo, actually é na verdade. Você gosta de chocolate? Do you like chocolate? Actually, I don't. Na verdade, não gosto. Current é atual, tá? Their current financial position, ok? Cuidado. Deixa eu apagar aqui, porque senão vai ter gente que vai achar que eu risquei aquela ali, né? Ok? Facinha essa prova, gente. Choose the correct alternative to complete the sentence below. Olha só. Essa é uma questão que pega muita gente, tá? Por quê? Porque insistem em comparar com o português. A gente não pode comparar com o português. Inglês é uma coisa, português é outra, tá? Isso daqui, para quem quiser pesquisar, vai procurar um conteúdo chamado Dynamic and Stative Verbs, tá? Que são os verbos dinâmicos e verbos de estado. Em inglês, eles são separados nessas duas categorias. Então, existem os verbos dinâmicos ou de ação, né? Action verbs, que são aqueles que indicam ações, e os verbos de estado, que o nome já diz, indicam estados, tá? Que são verbos que eu nunca vou usar em tempos progressivos, tempos com ing. Não é que eu nunca vou usar com ing, eu nunca vou usar em tempos contínuos. É diferente, porque o ing não é só gerúndio, não é só tempo contínuo, ele tem o ing com outras funções, tá? Então, os dinâmicos, os dynamic verbs, eu posso usar eles em qualquer tempo, nos simples e nos progressive. Já os stative, eu só posso usar no simple, tá? Eu não posso usar nos progressive. Então, o que que vai acontecer, por exemplo? Em português, eu digo assim, isso é em inglês, né, Silvia? Então, vou apagar aqui. Em português, eu digo assim, ó. Eu estou precisando. Em inglês, eu não posso falar isso. Em inglês, eu vou dizer I need, porque eu não posso dizer precisando, eu estou precisando. Em inglês, é eu preciso, tá? Eu não posso dizer eu estou querendo comprar. Não, tá? Em inglês, eu vou dizer eu quero, I want. Porque o need e o want, eles são stative verbs. E stative verbs eu não uso em tempos contínuos ou em tempos progressive, tá? Eu não posso usar eles em progressive tenses. É a mesma coisa que eu falar assim, I have two brothers. Eu não posso dizer I am having two brothers. Eu estou tendo dois irmãos. Não, eu tenho dois irmãos, tá? Eu não posso dizer eu estou acreditando em inglês. É I believe, eu acredito, tá? É claro que eu tenho alguns poucos verbos que eu posso utilizar eles no sentido dynamic e no sentido stative, mas daí eu tenho que saber quando usar. Então, para vocês entenderem essa questão, vocês têm que procurar esse conteúdo aqui, ó. Dynamic and stative verbs, tá? E isso é exatamente o que acontece aqui.
Porque tanto o like como o understand são stated verbs. E eles não podem ser utilizados em tempos progressivos. Então, aqui, só de olhar para as alternativas, eu já sei que é a letra A. Regarding the use of prepositions, choose the correct sentence. Então, considerando o uso das preposições, é isso que eu vou ter que analisar. Escolha a frase correta. Não é só preposição aqui. Aqui é questão de regência, de concordância, tá? Ó, bad in, look to, difficulty of, angry about. Aqui é aquelas questões de substantivo mais preposição, verbo mais preposição, adjetivo mais preposição, tá? Então, aqui é questão de concordância, regência ou concordância, um desses dois. Então, eu tenho que saber, por exemplo, que bad e good, isso aqui também caiu na outra prova, né? Bad e good, para você ser bom em alguma coisa, ser ruim em alguma coisa, é at, a preposição. Você não diz look to me, você diz look at me, né? Deixa eu colocar o look antes aqui. Look at me. Olhe para mim. Look at me. Você tem dificuldade em fazer alguma coisa, né? Então, em inglês, eu vou falar difficulty in something. In getting to know people. E angry about. O angry about tá certo. Considering the use of the verb to do, choose the correct alternative. Do e make, né? A eterna dúvida também, né? Do versus make. Quando que eu uso um, quando que eu uso outro, né? Olha, eu gosto de gravar com os exemplos, sabe? Então, eu sei, por exemplo, que é make a mistake, mas tem listas e listas na internet para você ver isso, né? Tem um professor que ele dá aula de inglês no YouTube, English with Greg. Deixa eu colocar aqui. Ele é inglês. English with Greg. Muito bons os vídeos dele. E ele tem um vídeo sobre do e make. Muito bom, tá? Pesquisem lá no YouTube que ele tem um vídeo bem legal. Eu gosto muito dos vídeos dele. Ele tem umas explicações curtas, simples, sobre vários assuntos e ele tem inclusive do e do make. Então, eu sei que é make a mistake, make a phone call e make noise. Então, essa tá errada, essa tá errada, essa tá errada. E é can you do me a favor? Essa tá certa. 31. Choose the alternative that contains all the words spelled correctly. Eles têm também sempre uma questão assim, né? No outro concurso também tinha. Onde todas as palavras estão escritas corretamente, né? Então, você tem que reconhecer a ortografia. Hopefully she was... Hopefully é dois Fs. Dois Fs não, dois Ls, né? Por quê? Porque eu tenho hopeful, que é o adjetivo, e eu vou acrescentar o sufixo ly, eu vou manter os dois Ls, tá? Hopefully. Aqui tá errado, né? Por quê? O que que tá errado? O pay. O pay é um verbo irregular. Então, é paid. She paid all her bills. Alice preferred this. Preferred é com dois R's, né? No passado. Preferred. This chair is very comfortable. Vocês não têm ideia a dificuldade que eu tive para aprender a escrever comfortable quando eu comecei a estudar inglês. Porque o meu cérebro não aceitava o M antes do F. M era só na frente de P e B, tá? Então, comfortable é com M, tá certo. E a última questão, que eu acho muito complicada, mas tudo bem. Chris, are you there? Choose the grammatically correct answer to the question below. Ok. Chris, are you there? Chris, você tá aí? Você tem que achar a resposta gramaticalmente correta. Yes, do you want that I take your keys? Nossa, essa tá horrível, né?
essa não tem nem o que discutir. Do you want me to take your keys? Do you want me to take your keys? Né? Então, aqui não tem nem o que falar. Are you there? Yes, I'm waiting you here. Não faz sentido também, né? Você tá aí? Sim, eu estou esperando você aqui. Não tem ligação, né? Are you there? Yes. Would you like some help? Essa está correta, gramaticalmente. Yes, I'll give the keys for you. I'll give you the keys. I'll give you the keys. Né? I'll give you the keys. Então, no. A letra C. E assim foi, gente. Não é uma prova difícil, é uma prova com detalhes. E o que eu falei para vocês, leiam o enunciado, tá? Para vocês verem qual é o conteúdo e analisem todas as frases, porque às vezes a gente não percebe e prestem atenção se há correta ou incorreta, porque eles trocam muito isso nos enunciados. Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, né? Aquele pedido de sempre, porque isso daí ajuda muito o canal, principalmente um canal pequeno como o meu, que eu espero atingir cada vez mais pessoas. Vou deixar o link ali do grupo no WhatsApp para vocês entrarem. Se vocês tiverem sugestões, me mandem, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo. Espero ter ajudado. Bye, bye.